Programa PVPet. Uma nova forma de cuidar do seu pet. Seu pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente. O programa da família multiespécie. Medicina veterinária, preventiva e integrada. Sejam todos muito bem-vindos ao programa PVPet, o programa da família multiespécie. Vamos estar aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, trazendo muita informação importante, relevante, para os tutores que têm os pets como membros da família e querem muita saúde, longevidade, felicidade aí ao seu lado. Então, chama toda a família para estar assistindo, compartilhe esse vídeo com os amigos que também têm família multiespécie. Você vai estar contribuindo para que muitos mais cães e gatos tenham saúde, tá? Dissemina essa informação que vai ser muito importante, principalmente para aquele seu amigo, para aquele seu familiar que tem um pet e que esse pet está passando por um problema que não consegue resolver, né? Então, está passando por alguma doença crônica, algum sintoma que não melhora, né? E passa para ele, de repente você vai estar dando aí uma luzinha para ele poder buscar alternativas, né, no tratamento do seu pet. Então, pessoal, essa semana a gente está falando da base aí do PVPet, né? É a semana que a série chama Uma Nova Forma de Cuidar do Seu Pet. E a gente já está aqui avançando, estamos no terceiro programa hoje, e hoje vai ser um assunto muito, muito legal, tá? Todos os assuntos, né, todos os programas dessa semana, são todas as coisas que a gente investiga, né, do pet, do cão, do gato, para a gente poder fazer as estratégias do planejamento de saúde, né? Então, hoje, eu vou falar sobre como saber o nível de adoecimento dos cães e gatos, né? Então, o adoecimento, ele tem níveis, e esses níveis a gente precisa entender. Tem o primeiro nível, né, que é o nível que o início ali do adoecimento, vai para um segundo nível, depois vai para um terceiro nível, depois vai para um quarto nível. Que nível de adoecimento, né, que está o pet? A gente precisa investigar todos os níveis. E já adianto para vocês que a prevenção trabalha no primeiro nível de adoecimento, tá? Acho que tem gente querendo participar. Tem gente querendo participar aqui. Olha só, essa Cacauzinha tá aqui. Fala oi para todo mundo. Agora fala. Agora fala. Vai lá. Olha lá o rabinho, ó. Olha lá o rabinho. Esse rabinho aqui que não para, que não para. Hein? Você vai deixar eu fazer o programa? Você vai? Hã? Olha lá. Ela adora, né? Um colinho. E a Lua tá aqui quieta. Quietinha. Por enquanto, acho que vamos lá. Então, ó, é muito importante, né, saber o nível de adoecimento para a gente poder planejar o estilo de vida conforme eu estava falando para vocês, tá? E é totalmente individualizado, tipo, é o tipo de coisa que não é de um para o outro. Se você tiver 5 pets, você tem que saber isso dos seus 5 pets, porque cada um pode estar aí em algum nível, né? Ou o que a gente sempre quer, né? A gente quer que esteja no início, que esteja tudo bem, para a gente poder fazer as ações de saúde. Mas caso esteja já no nível avançado, né, a gente tem muita coisa para ser feita, né? Mas é importante saber, tá? Não tem aquilo, né? Tem gente que fala, tem uma crença popular que fala assim, ah, quem procura acha. Não, gente. Se você não procurar, vai estar lá do mesmo jeito, tá? E só que aí, às vezes, pode ser tarde demais, né? Então, é muito importante, né, estar fazendo esses check-ups, essas triagens, realmente para a gente pegar tudo sempre de início, tá? E se você nem sabe como que seu pet está por dentro, né? O ponto de partida que ele está, como a gente vai conseguir indicar o caminho certo para ele da longevidade, né? Então, pensa só nisso. Para a gente traçar o ponto A até o ponto B, que é a longevidade que a gente quer, a gente tem que saber essa localização, tem que saber esse ponto de partida. Então,
Se eu vou usar uma analogia, um exemplo que é muito isso, você pegar um aplicativo tipo o Waze, né, um GPS, que você quer ir para um lugar. Mas para você ir para esse lugar, você tem que colocar onde você está. Se você não colocar a sua localização, o ponto que você está de partida, ele não vai conseguir traçar a rota. Ele não vai conseguir traçar o melhor caminho, os melhores caminhos para você, né? Porque ele nem sabe de onde você está saindo, como é que ele vai fazer para você chegar, né, no ponto desejado? Então, é sobre isso, né? E o mesmo ocorre, a mesma coisa que quando a gente vai planejar a saúde. Nós médicos, a gente precisa saber o ponto de partida de saúde que seu pet está hoje para traçar a melhor rota de saúde para ele, né? O GPS da saúde, né? E então, por isso que a gente está nessa semana batendo nessa tecla em relação a isso, tá? Pronto. Vou fazer ali, tá? Então, é, essa avaliação, quando a gente vai avaliar os níveis de adoecimento, a gente faz isso anualmente, né? Em todas as fases de vida, anualmente, a gente faz essa triagenzinha para saber, tá bem, tá jóia, continua assim, vamos fazer um ajustezinho na rota, né? Vamos mudar isso daqui, porque senão, também se passa muito tempo, às vezes você está seguindo um caminho, mas de repente teve que haver uma mudança aí de percurso, tá? Então vamos lá. Ó, os 4 níveis de adoecimento são: o primeiro nível é o energético. Então é uma escadinha, tá? Começa pelo energético, primeiro energético. O segundo nível é o sensorial. O terceiro nível é o funcional. E o quarto nível é o estrutural ou o anatômico, tá? E aí, vou explicar mais ou menos como funciona nesses níveis de adoecimento, tá? No início do mapeamento, né? Então, primeiro começa com a consulta, as informações que a família vai levar, né, do pet. Então, tipo, tem todo um histórico que o tutor já vai trazer. Gente, você quer participar do programa? Vem cá, vai ficar aqui no meu. Pronto. Pronto, ponto, né? Ai, sumiu. Ela tá aqui, ó. Deixa ela aqui quietinha. Então, e aí, vai ser feita toda a anamnese, todo o histórico, né, com as informações que a família traz. Vai ser feita toda, não só do presente, aquilo que está acontecendo. Vamos dizer que está com otite, está com uma gastrite, está com algum problema, né, com alguma ite. E aí, né, a gente sempre quer saber aquilo do momento, o histórico mais recente, mas também a gente pega as comorbidades, as coisas que já aconteceram no passado, né? Faz parte do exame clínico. Em seguida, né, é feito o exame físico, onde vão ser realizados os exames para aferir temperatura, auscultar coração, pulmão, intestino, olhos, boca, ouvidos, pelagem, pele, dorso, abdômen. E em seguida, aí vai ser feita a palpação, né? Então, quando for feita a palpação, né, com as mãos do pet, é para a gente entender se ele tem algum desconforto, tá? Se ele está com incômodo em alguma região, se tem alguma coisa que está acontecendo, que às vezes ele não está demonstrando, mas na hora que a gente está fazendo com leveza, né? Não é para ele sentir dor, mas na hora que a gente está fazendo essa palpação, a gente já detecta, às vezes, na região paravertebral, né? Naquela musculatura lateral à coluna, às vezes a gente já localiza pontinhos ali de incômodo, então a gente já fica atento, tá? E nesse início, só nesses exames, nessa conversa, né, e nesse exame físico, a gente já consegue detectar bastante coisa desses 4 níveis de adoecimento, tá? Então, eu vou explicar agora um por um. Então, o primeiro nível acometido é o energético, tá? Esse é o início de tudo. E no nível energético, a detecção ela pode ser um pouquinho mais desafiadora. Por quê? Porque às vezes o pet ainda não está demonstrando sintomas, né? Ele já iniciou lá um processo no organismo dele, lá no terreno biológico, as coisas já estão acontecendo, porém, ele ainda, vida que segue, tá? Mas, então, assim, para o tutor perceber, só aquele tutor bem atento, que convive bastante com o pet, que vê ele ali na rotina dele, que começa a perceber, assim, nossa, não tá normal, não, assim, começa a perceber que ele tá estranho, vamos dizer assim. Então, todo organismo, né, ele tem uma frequência em hertz, né? Todos os tecidos, todos os órgãos, né, tem uma frequência em hertz.
E as emoções também têm frequências em hertz. E nesse nível de adoecimento, a gente vai detectar esse desequilíbrio, o desequilíbrio energético do organismo. E aí, a gente tem exames próprios para isso, né? Para a gente ver, saber se está com esse desequilíbrio. Por quê? Porque muito, né, no decorrer da rotina, do dia a dia, tudo, pode haver esse desequilíbrio. É normal, né, haver um desequilíbrio dessa frequência, mas ela não pode acontecer de forma crônica, esse desequilíbrio ser crônico, porque se ele ficar de forma crônica, aí o nível de adoecimento vai aumentando, tá? Então a gente tem que detectar, e aí entram, né, todas as coisas que a gente pode fazer aí. Então, quando inicia o adoecimento no nível energético, o PET pode apresentar um cansaço, né? Perceber que ele está com um pouco de falta de energia, ele não está com tanto interesse, né, naquelas atividades normais, tipo como passear, brincar. Pode perceber, o tutor pode perceber que ele não está com tanto ânimo, assim, tá? E algumas alterações, assim, de comportamento. Então, é bem sutil. E é muito importante vocês saberem que tem muitas formas de investigar para entender o que pode estar acontecendo, né? Através de exames biofísicos, tá? Como a biorressonância, né? Que é um exame que a gente faz aqui de rotina para todos os pets que passam pelo PVPET. A gente faz a biorressonância e aí dá muita informação, né? Dessa fase mesmo. E dá informação de todo o organismo. Também a termografia é um exame bem bacana, que é um exame que a gente consegue ver a temperatura inteira corporal do organismo, então a gente consegue fazer comparações térmicas ali, né, de uma pata com outra pata, né, de um lado da face com outro lado da face, do focinho. Então, assim, é bem legal. E exames de sangue para dosagem de vitaminas, minerais, por quê? Muitas vezes esses resultados dos exames, eles podem dar, assim, normais, quer dizer, dentro do normal, né, para o laboratório manda lá, que está dentro, considerado normal. Mas, tá, para os profissionais capacitados que trabalham já, né, com a medicina ali integrativa, com nutracêuticos e tudo mais, a gente já sabe que precisa de suplementação. Então, não é, às vezes, normal, tá no limítrofe ali do exame lá, que está quase daquele tudo no limite, sabe? Ou no limite abaixo ou no limite acima do parâmetro normal. E aí, para nós, não é normal. Tem que suplementar. Então, isso daí pode estar com déficit, pode estar com excesso. A gente tem que olhar para isso, tá? E esse nível de adoecimento é detectado e tratado por profissionais da medicina veterinária integrativa. Então, é um nível que realmente a gente faz a prevenção com a medicina integrativa, né? Existe um tabuzaço aí, né? Às vezes as pessoas acham que a medicina integrativa é para tratar casos que já a medicina convencional não conseguiu, não deu conta, né? Com sequelas, coisas assim que já passou por todo o processo e aí acaba indo para a medicina integrativa. A medicina integrativa resolve esses problemas também, mas a medicina integrativa ela é fantástica na prevenção. A medicina integrativa ela trabalha na prevenção. Então, entra a nutrologia, entra as técnicas biofísicas, como a biorressonância, entram os moduladores frequenciais, uma série de coisas que a gente tem que a gente vai tratar nesse nível energético, que é de frequência em hertz, tá? Aí, depois, a gente vai para o segundo nível, que é o sensorial. No nível sensorial, os sintomas começam a se manifestar mais claramente, tá? E esse nível envolve os sentidos e a percepção do PET. Então, você vai perceber que tem mudanças já na sensibilidade aos sons, aos toques, coceira, lambedura excessiva, pode estar com comportamento diferente, pode diminuir ou aumentar o apetite. Então, já vai demonstrar mais sintomas que você já vai perceber, o tutor já vai perceber em casa, e muitas vezes é nessa fase, tá? Que o tutor traz o pet, né? Falando, ó, tá estranho, tá isso, aquilo, fala uma série de coisas. E às vezes a gente faz só a triagem, se for fazer só a triagem convencional, com os exames de perfil da função dos órgãos, com exames de imagem, às vezes ainda não detecta nada, porque ainda não chegou nesse nível. É um nível anterior, tá? De aparecer nos exames convencionais, né? Nos exames de triagem convencionais. Então, a gente precisa ficar atento, porque quando vocês perceberem que o pet tem alguma coisa, levar ele para ser examinado, e se o profissional disser que está tudo bem, fez o exame que está tudo bem, gente, não está tudo bem. Se vocês estão vendo, não está tudo bem. Tem que fazer exames
para detectar antes, nesses níveis de adoecimento precoces, porque aí a gente já ajusta e nem deixa o adoecimento avançar para os próximos níveis, tá? Então, a gente, nesse nível também, a gente faz avaliação muito do toque, né? De todas, tem várias coisas, vários diagnósticos que a gente faz em pontos específicos, né? Tem pontos de acupuntura, que a gente consegue fazer um diagnóstico bacana, tem os pontos da terapia neural, que a gente pode usar, os pontos diagnósticos, tem os pontos, né, que a gente, o exame diagnóstico que a gente faz, as terapias manuais como a quiropraxia, osteopatia, microfisioterapia, várias coisas aí que a gente pode estar utilizando, né, técnicas diagnósticas que a gente pode estar numa palpação para poder detectar aí já algum problema, tá? E os estímulos visuais, auditivos, outras coisas que envolvem esse nível sensorial, tá? Isso tudo é realizado, né, também dentro do consultório, na clínica, no hospital, pelo médico veterinário. E aí, depois, a gente vai para o terceiro nível, que é o nível funcional, tá? Aqui, já o bicho começa a pegar, né? Quando o adoecimento chega aqui, começa a afetar a função de alguma parte do corpinho, que pode ser a função locomotora, tá? E aí, você vai ver que ele vai estar andando diferente, mudando a biomecânica, pode estar mancando, né? Tirando uma patinha do chão, porque alterou a função ali de alguma parte locomotora. Pode ser articulação, alguma coisa assim. A função dos órgãos, tá? Podem estar alterados, como rim, fígado, pulmão, coração, intestino, que são os filtros do organismo. Então, aí, nesse caso, a gente, com os exames laboratoriais, com a função renal, função hepática, a função lipídica, a gente vai lá, perfil lipídico, a gente vai lá e mapeia isso para ver se o órgão está afetado. Os exames também que fazem para saber a função, o eletrocardiograma, né, que vai ver a função elétrica ali do organismo, né, do que está acontecendo, se está normal, se está alterado. Tem o ecocardiograma também, vai fazer o exame do coração, para a gente saber se a função do órgão, como é que está, se está indo bem. Então, aí tem alguns exames que a gente pode fazer para ver se a função está normal. Fora esses, ainda tem exame de urina, que a gente vai detectar, né, a função ali do aparelho urinário. Exame de fezes, que é o copo parasitológico funcional, também que vai dar informações para nós, né, do aparelho digestivo. Exames biofísicos. A gente também tem exames para avaliar o aparelho digestivo e outros parâmetros realizados para mapearmos qualquer alteração que possa estar alterando a função do organismo, tá? Então, aqui é tudo que está mexendo com a função. A gente vai investigar para descobrir se já tem alguma coisa nesse nível, tá? E aí, depois, a gente vai para o quarto e último nível de adoecimento, que é o estrutural ou anatômico. O estrutural ou anatômico, já diz ali, né, no nome dele, ele vai estar já, pode estar no tecido, nos órgãos, já vai ver uma alteração, que não vai estar mais fisiológico, já vai ter uma deformidade, um aumento de volume, um nódulo, né, uma massa, alguma coisa assim. Então, algumas coisas a gente consegue perceber no exame físico. Outras, a gente precisa dos exames de imagem, ultrassom, raio-x, para fazer uma triagem, tá? Então, aqui, quando ele está nesse nível já, os sintomas podem ser edema, nódulos, fibrose, doenças degenerativas, alterações dos órgãos, tumores, luxações, displasias, artroses, fraturas, né? Tudo isso são alterações estruturais e já aí é o quarto nível de adoecimento. Os exames, eles são voltados para detectar essas alterações anatômicas e estruturais do corpinho do PET, tá? E aqui nesse nível, quando a gente está investigando, a gente já vai ter informação do primeiro nível, do segundo nível, do terceiro nível, e aí a gente parte para os exames de triagem do estrutural, que aí vem exame físico, ultrassom, ecocardiograma, que ele faz, é como um ultrassom cardíaco, né? Ele vai ver lá a estrutura cardíaca, se está tudo bem, como é que está. As radiografias, né, de tórax, pulmão, da parte óssea, das articulações, de órgãos, né, a gente usa bastante também o raio-x, biópsia, né, então às vezes você tem um nódulozinho na pele, tem algum nódulo, você quer já detectar ali, até para, se for fazer uma cirurgia, saber a margem cirúrgica, vamos ver se ela fica aqui quietinha, vai lá, isso.
E aí, então, a gente faz a biópsia, né? Pega um pedacinho daquele tecido, manda para análise histopatológica, tá? Os exames ortodônticos, né? Então, para fazer a avaliação da saúde dental, da estrutura óssea, da mandíbula, dos dentes, é fundamental, hoje em dia é muito importante. A boca é onde mora a saúde, né? Então, e se nos exames de triagem for detectado alguma alteração, pode ser que precise aprofundar, né? Então, em exames que vão dar mais detalhes. Então, por exemplo, aí entra tomografia computadorizada, ressonância magnética e outros exames aí que a gente pode estar fazendo para a gente aprofundar no diagnóstico, né? E eles vão dar mais detalhes para nós. E para complementar ainda, né, o que que a gente faz no PVPET? A gente, quando o PET entra, né, começa a fazer ali todos os 4Ps, seguir todo o passo a passo que os profissionais aqui no hospital já fazem, a gente também envia para o tutor um questionário de estilo de vida, que também vai nos dar muita informação da família, né, de como que é na casa da família. A gente faz várias perguntinhas aí de acordo com a metodologia, para a gente ter essas informações e também poder entrar com ações ali que vão ajudar, né, porque às vezes é alguma coisa que a gente consegue perceber que no ambiente que está levando ali a raiz do adoecimento. E eu vou falar mais sobre isso amanhã, tá? Sobre as raízes de adoecimento, tá? O programa de amanhã vai ser sobre isso. Então, o que eu mais vejo na rotina hospitalar, né, é a família trazer o PET para consulta, e após ter passado por diversos profissionais e ainda não ter feito o mapeamento completo do problema. Ou, o que ainda é pior, ter feito todos os exames, um monte de exames, mas essas informações não terem sido compiladas, né? E para chegar no raciocínio clínico e chegar numa conclusão, né? Às vezes o tutor chega aqui com um monte de exame, mas sem saber de nada. Cada exame ele fez no lugar, ficou tudo avulso e não juntou as informações, não compilou as informações para a gente poder realmente traçar as estratégias, né? Que isso que é importante. Não adianta você ter um monte de exame e não juntar eles, não ter um olhar, um raciocínio clínico, para a gente poder realmente traçar a estratégia de saúde, né? Então, a gente vê realmente acontecer isso, e às vezes o próprio tutor que vai em muitos lugares, né, e cada lugar faz uma coisa, e realmente não tem um profissional ali que está cuidando para fazer, né, todo esse compilado, tá? E aí, nesses casos, aí a família chega e fica. Qual que é o sentimento normalmente, né? Que a gente vê que quando a família chega aqui assim? É que ela gastou muito, investiu um monte de exame e está perdida, não sabe por onde começa, não sabe o que tem, fala, fez um monte de exame, mas ainda não descobriu o que tem. Mas às vezes nem fez uma avaliação, né, mais criteriosa, né, de unificar mesmo tudo isso para poder, né, ter essa conclusão diagnóstica, tá? Então, quando isso acontece, né, é como se a gente ficasse apenas tratando sintomas, sem tratar a verdadeira causa, né? A raiz do problema. Isso é muito ruim, né? Por quê? Porque não dá para ficar tomando medicamento, muito medicamento forte direto. O próprio medicamento adoece, né? Então, tem medicamentos que eles servem para apagar o incêndio, né? Para aliviar, tirar daquela fase aguda, aquele momento de dor. Mas não é um medicamento que ele pode ficar tomando no estilo de vida. Tem medicamentos que, se forem usados no estilo de vida, ele vai gerar, o próprio medicamento vai gerar adoecimento, não é isso que a gente quer, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Porque um sintoma, pessoal, é um sinal de alerta do organismo que algo aconteceu ou que não vai bem. E apenas medicar para sumir o sintoma, o que você está fazendo? Né? Que adianta? Aí tem um incêndio, toca a sirene. Aí você vai lá e desliga a sirene para a sirene parar de tocar? Não pode, né? A gente tem que ir na raiz do problema. Tem uma pessoinha aqui que está hoje agitada. O que você quer? Olá. Vamos lá, eu acho que você vai querer fazer o quê que você está assim? Vamos lá. A gente está chegando no final e ela vai ficar aqui. Ela é muito pesada, né, Cacauzinha, para ficar no colo. Então, vamos lá. Então, o ideal é amenizar os sintomas com os fármacos necessários, com tudo que for necessário, tá? Então, vamos dizer que é vômito, diarreia, prurido, coceira. Aí a gente vai lá, apaga esse incêndio, né? Melhora esses sintomas, mas já vai buscar a causa raiz para a gente aí resolver onde é realmente o problema que está acontecendo. Se isso não acontece,
A hora que passa os efeitos do medicamento, a hora que passa, daqui a pouco volta tudo de novo. É aquela doença recorrente, né? Que nunca se resolve, aqueles problemas que ficam crônicos, né? Então, precisa olhar para isso. E, conforme eu falei, né? Amanhã eu vou estar falando das 9 raízes de adoecimento. Olha, não perca esse programa, porque ele é para expandir. Tem raízes de adoecimento que vocês acho que nunca ouviram falar, tá? Mas que pode estar dentro da sua casa. Então, não percam, tá? E nunca aceite que alguém te diga que nada mais pode ser feito. Nunca aceite que alguém te diga que nada mais pode ser feito pelo seu pet, a menos que essa pessoa tenha investigado muito a fundo, e mesmo assim eu acho bem difícil, mesmo indo bem a fundo, sempre tem coisas para serem feitas, tá? Cabe à família escolher, ter as opções, saber as possibilidades e ela fazer as escolhas. Mas o profissional não pode dar uma sentença de morte sem ele ter investigado a fundo em todas as possibilidades. E se ele não for a especialidade dele, a área dele, não tem problema. Ele tem que indicar um colega que faça isso, porque às vezes a pessoa é especializada numa coisa, ela tem, ela estudou medicina voltada para resolver, solucionar alguns problemas, e ela não pode limitar aquele paciente a só o que ele sabe, ao que ele estudou. Ele tem que passar para outro profissional, que esse outro profissional ele vai ter estudado outras coisas que esse não sabe, e ele vai contribuir aí na saúde do pet. Então, esse negócio de falar que nada mais, não tem mais nada para ser feito, eu fujo, tá? Porque eu acho que a gente sempre, se não tem nada a ser feito, é porque a pessoa ainda não sabe, né? Então, aí eu sempre vou buscar alguém que tenha alguma resposta, tá? E se você gostou desse conteúdo, dá um like aí para esse vídeo aparecer para mais gente, compartilha com seus amigos, seus familiares, tá? Cacauzinha vai ficar feliz, né, Cacau? Vai ficar famosa, Cacau? Ah. E aí, para espalhar esse conteúdo para quem ama seus pets, para as famílias multiespécies, tá bom? Então, lembre-se, seu pet é um ser único e precisa ser tratado assim, individualmente, tá bom? Amor, atitude e ação. Cuidem-se.